Muito bem, aqui estou eu para falar com você sobre o inconsciente moradia de todos os recursos. Esta é a frase de alguém muito famoso. Eu não trago o nome dele hoje aqui, mas isso é uma realidade. O nosso inconsciente, ele verdadeiramente armazena todos os recursos para as nossas vidas, assim como ele armazena também todos os traumas, os bloqueios, as travas estão tudo no nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele não é tão fácil assim de acessar. E eu quero dizer para você que 95% da nossa vida está no nosso inconsciente, assim como mostra o desenho do iceberg. Sim, apenas 5% está no seu consciente. Depois você tem o subconsciente e profundamente o seu inconsciente, aquilo que está lá nas profundezas, que sozinho você não consegue acessar o seu inconsciente. E é sobre isso que eu quero dizer para você, que eu quero conversar com você hoje aqui e trazer um depoimento próprio meu, de como as coisas aconteciam comigo, de perguntas e perguntas que eu sempre me fazia por anos. Hoje eu tenho 52 anos e praticamente 52 anos fazendo perguntas sem respostas, porque muito recentemente eu consegui trazer a minha consciência do que realmente estava me travando. Antes de eu trazer o meu depoimento aqui para você, eu quero dizer para você algo muito, mas muito importante e de extrema, de extrema importância mesmo. É sobre que a vida te trata exatamente como você trata a sua mãe. É exatamente isso. A vida te trata exatamente como você trata a sua mãe. Seriam mais de um vídeo aqui para eu te trazer bem esclarecido sobre tudo isso. Porém, eu vou fazer resumidamente e eu vou trazer mais conteúdo a este respeito. Então, se você é essa pessoa que está dando murros em pontas de faca, eu vou falar um português assim bem simples mesmo, que é para que você entenda verdadeiramente o que acontece com você, como acontecia comigo. Tantas perguntas, tantas coisas dando errado, ou quantas coisas você começava e de repente elas não prosseguiam, elas paravam à beira do caminho, elas parecia que não tinha fim e você se pergunta, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Então eu te convido a olhar de todo o seu coração como é que você trata a sua mãe, pois a vida vai te tratar como você trata a sua mãe. E digo mais, não é pelo seu pensar, não é pelo falar, não é pelo seu agir, é pelo seu verdadeiro sentir. É daqui que vai sair a solução, é daqui que vai sair a resposta, porque aqui é o seu inconsciente, está no seu corpo, está no seu coração, as memórias traumáticas estão todas dentro de você. E essa questão de como você trata a sua mãe, a vida te trata, faz parte também das suas perguntas sem respostas. Isso é fato, isso não tem como, isso é base bíblica. A Bíblia fala muito bem esclarecido sobre isso. E quando eu tive consciência do quanto eu não tratava bem a minha mãe, do quanto eu criticava a minha mãe, do quanto eu falava mal da minha mãe, o quanto eu batia no peito e dizia que eu não ia repetir com os meus filhos, com a minha família, aquilo que a minha mãe fez comigo. Grande engano, grande engano. Se você é essa pessoa que diz, bate no peito e diz que você não vai repetir o que a sua mãe fez com você ou os seus pais fizeram com você, geralmente a gente fala mais da mãe, porque é outro ponto muito importante. Há outro vídeo a ser gravado para falarmos do pai, porque ambos não podem ser excluídos, nenhum pode ser excluído das nossas vidas, nenhum dos dois podem ser criticados. Porém, a mãe é aquela que tem mais contato com o filho, é a mãe, é a que acolhe, aquela que abraça, aquela que está junto. Então, o que mais se fala é sobre a mãe e é sobre isso que eu quero falar agora aqui com você. Então, olhe para você e veja como estão as suas situações.
Como estão sendo? O vídeo teria que ser muito mais extenso, mas eu quero ser breve e a gente vai falar mais se você quiser saber mais sobre isso. Então você vai procurar para que você aprenda mais, mas tenha essa consciência daquilo que eu já te falei e analisa dentro de você. Como é o teu tratamento com a sua mãe? Se você é casado ou se você namora ou independente do que você seja, você está indo bem no seu relacionamento? Como é o seu relacionamento? Você vai tratar o seu parceiro exatamente como você trata a sua mãe. Se você quer que o seu relacionamento dê certo, se você quer viver em harmonia com o seu parceiro, com a sua parceira, comece analisando e olhando como é que você trata a sua mãe. O problema não está no outro, jamais estará no outro, sempre estará em você. Quando você olhar para as profundezas do seu inconsciente e consertar aquilo que está ali dentro, você vai perceber que o problema não é no outro, é em você. E eu digo mais, as pessoas, os casais, eles não se separam por falta de amor, eles se separam por falta de ordem. Exatamente isso que eu estou te falando. Eles se separam por falta de ordem. E quando você não parar e organizar a tua vida até aqui aonde você chegou, daqui para frente, ela não dará certo. Você sempre estará andando num ciclo vicioso e não consegue encontrar a saída. É desse jeito que é. Você está num quarto escuro e você não tem nem como acender a luz. Porém, se alguém vir e acender a tua luz e dizer: "Aqui está o teu problema", e não te trouxer a solução, essa luz vai se apagar e você vai continuar neste quarto escuro. Então, esse é o meu objetivo, te trazer a clareza daquilo que te trava, aonde estão os seus traumas, que eu já disse que é aí dentro de você, mas te ajudar a acessar, investigar. Nós não trabalhamos supondo, nós não trabalhamos com expectativa, nós trabalhamos com investigação. Então, cada caso é um caso. E assim, trazendo-te a solução e te tirando deste trauma, trazendo-te a clareza e trazendo-te também a solução. Então, vigie, pense, olhe para dentro de você e veja como é que você trata os seus pais. A vida te trata como você trata os seus pais, principalmente como você trata a sua mãe. E aí você vai entender que muita coisa vai mudar, porque assim aconteceu comigo. Enquanto eu só falava, você pode ser uma pessoa também que vai dizer: "Não, mas eu já reconheci, eu já sei, eu já aprendi sobre isso". Não basta reconhecer, não basta aprender, não basta verbalizar, não basta ter um gesto. O que basta é ter um coração conectado ao teu Criador, verdadeiramente arrependido, reconhecer que o seu pai, a sua mãe sempre serão maiores que você. Você pode até ter mais dinheiro do que os teus pais, porém eles sempre serão maiores do que você. E isso não diz que eles têm que ter autoridade sobre sua casa. Isso é outro assunto, isso não tem nada que ver. Mas quando você reconhece isso e quando você tem esse respeito, quando você não mais critica, quando você não mais maltrata, quando você não mais se acha superior aos seus pais, as coisas vão se alinhar na sua vida. E o que eu queria contar para você também, esse é um depoimento próprio meu, que quando eu reconheci isso tudo, as coisas começaram a alinhar na minha vida. E Vânia, é do dia para o outro? Não, nunca será, porque é um processo. É um processo, mas só de você saber e ter a consciência de que agora tudo está caminhando para ser tudo correto, tudo está caminhando para dar certo, para ser harmônico, já é um grande passo. Eu tinha atritos terríveis com os meus filhos, porque eles replicavam em mim exatamente como eu me portava com a minha mãe. E quando eu passei a entender, quando eu comecei a me colocar no lugar da minha mãe, quando eu sentia a dor que eu era ferida pelos meus filhos, eu falo ferida entre aspas, porque você vai entender o porquê eu estou dizendo entre aspas.
Quando eu comecei a perceber e eu reconheci que eu devia resolver a minha questão para cima, nunca para baixo. Os nossos filhos nunca serão culpados dos nossos fracassos. Os nossos filhos nunca serão culpados pelos nossos fracassos. Se nós estamos tendo fracassos, é porque nós não resolvemos acima de nós. É lá que nós temos que resolver, naqueles que nos trouxeram até aqui, aqueles que trouxeram a nossa vida. Eu quero também dizer a você que você não é simplesmente mérito de você mesma. Você tem uma rede de pessoas atrás de você. Se você parar e olhar para trás de você, você tem uma rede de pessoas que sofreram, que passaram frio, que passaram fome, que foram para a guerra, que perderam a vida para que você hoje estivesse aqui. E hoje eu vejo o quão isso é real. As pessoas que vieram antes, elas tiveram determinadas dificuldades. Hoje eu tenho uma vida já muito melhor. Os meus filhos têm melhor ainda. E assim sucessivamente. Alguém sofreu muito para que você hoje estivesse aqui. E é esse olhar que você tem que ter para a sua ancestralidade, começando pelos seus pais. Então, lembre-se, não há uma derrota por falta de amor, não há um fracasso, não há uma separação por falta de amor, e sim por falta de ordem. E quando você colocar tudo em ordem, você vai ver as engrenagens trabalhando certinhas. E os seus filhos não são culpados dos seus fracassos, dos seus problemas. Os seus filhos só vão replicar em você aquilo que você faz com os seus pais. Isso é fato. E quando eles têm essa consciência disso, que às vezes eles nem sabem, eles já passam a ter um comportamento diferente para que também os descendentes deles também já venham ter um novo comportamento com eles. E assim nós vamos curando. Assim nós vamos curando as nossas descendências. E depende de mim e de você nos posicionar para trazer essa cura. E outra coisa que me veio ao meu consciente, que estava no meu inconsciente, muito profundo. Eu tinha sempre uma dor de cabeça. A minha cabeça sempre parecia que era desse tamanho, e isso era continuadamente. Os meus filhos sabem, meus irmãos sabem, minha mãe sabe, aqueles que me conhecem sabem que eu sempre tinha uma determinada dor de cabeça ou uma cabeça parecendo sempre grande, eu sempre tendo aquele vazio, aquela coisa que me incomodava. Quantas e quantas vezes de eu falar pro meu marido, espera, eu tô tendo um sentimento aqui, eu preciso entender o que está acontecendo até eu voltar ao normal, e eu não sabia o que estava acontecendo, um vazio. O coração também, sempre aquela aceleração no coração. Eu deitava, eu sentia o meu coração batendo, às vezes no colchão. Eu sentia. Eu passei por N cardiologista. Por muitos anos, eu fiz muitos e muitos e muitos exames. Eu tenho os meus exames, eu tenho os diagnósticos, e os médicos não encontrarem nada. E aquele vazio no coração, aquela aceleração, aquela pressão alta, aquilo que me perturbou por muitos anos. E eu não sabia o que acontecia comigo. Até que eu acessei, com a ajuda de um profissional, no qual hoje eu também me torno, acessei o meu inconsciente e eu compreendi o que acontecia, e ela me trouxe a luz, ela me trouxe a clareza, e quando eu reconheci isso tudo, quando eu consertei isso tudo, desde então eu nunca mais tive a bendita dor de cabeça, bendita, vamos falar bendita, eu nunca mais tive aquele vazio, aquele aperto, aquele batida forte no coração, porque era uma mistura de sentimento que eu mesma não conseguia entender, e sempre pensando que me faltava algo, que me faltava alguém, alguma coisa que me perturbava a minha mente, assim, sabe? E aquela dor de cabeça era um transtorno que eu não conseguia. Era como se eu fosse viver o resto da minha vida e nunca ninguém ia conseguir encontrar o que acontecia comigo. Médicos não encontraram. Mas quando eu acessei o meu inconsciente, eu encontrei. Só que agora eu não vou te contar aqui o que foi que aconteceu. Vânia, você, como todo mundo, não, você precisa querer. Entende? Não é assim, entregar, você precisa querer acessar o seu e descobrir. É uma coisa só? Não, não é uma só. Eu acessei uma, e foi de uma tamanha transformação interna dentro de mim.
E nós podemos acessar mais e mais e mais. E ter uma vida leve. Eu falo para o meu marido, só de eu não ter mais aquele pensamento vago, aquela necessidade de ter alguém perto de mim, de me sentir vazia, de me sentir sozinha, de procurar e tentar descobrir o que estava acontecendo, e só de eu não ter mais aquela aceleração no peito, aquela angústia no coração, eu já me sinto assim maravilhosamente vitoriosa. E eu quero ajudar você. Então, espalha também esse vídeo. Espalha, compartilha com alguém. Curte, comenta, diga-me. Escreva se você tem um desses sintomas e você quer acessar e quer resolver isso. Nós estamos aqui para te ajudar, para que você encontre aonde está, como, o que te faz, aonde está, nós sabemos, é nas profundezas do seu inconsciente, mas sozinho você não vai conseguir chegar lá. Então, conte comigo e compartilha esse vídeo. E não esquece, a vida te trata como você trata a sua mãe. E os seus filhos vão replicar isso em você. Um beijo no seu coração. E eu volto aqui com mais vídeo, porque eu estou disposta a te ajudar.